Paz do Senhor, crianças, tudo bem? Olha, tia Messi aqui de novo, não deu nem para sentir saudade, né? Muito feliz de estar aqui hoje com vocês novamente. E vocês estão bem? Espero que sim, né? O momento da nossa EBD é sempre um momento muito feliz. Eu amo EBD, espero que vocês também amem. Eu sou tia Messia, professora aqui da Igreja Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, atuando na sala do Jardim de Infância, 5 e 6 anos. E essa é a nossa aula de hoje da Escola Bíblica Dominical. Vocês são todos muito bem-vindos. Vocês, crianças que já são da nossa igreja, vocês que nos visitam, fiquem à vontade para participar da nossa aula, conversar conosco no chat. Fique muito à vontade mesmo. E aí você já pode ir dando o seu like, compartilhando essa aula é muito importante para que essa aula se propague, para que essa aula vá para outras crianças também que às vezes não têm acesso à palavra de Deus. Então é muito importante você compartilhar essa aula, tá bom? E nós estamos com a nossa revistinha do Jardim da Infância, ó, aprendendo o que Jesus praticou bem. São lições lindas, maravilhosas, onde nós estamos aprendendo como Jesus amava as pessoas, como Jesus cuidava das pessoas, como Jesus ensinava as pessoas. Na aula de hoje nós vamos aprender que Jesus ensinava as pessoas, tá? E essa aula é que Jesus contou a história da boa semente. Que aula é essa de hoje, hein? Será que é por isso que tem umas plantinhas aqui? Porque a gente vai falar de semente? A gente vai falar de plantinha? Ah, daqui a pouco a gente vai saber, não é verdade? Bem, crianças, e para iniciar já a nossa aula de hoje, nós vamos fazer o nosso devocional no nosso caderninho de oração. Se você não tem o caderninho, é só você entrar aí no site da igreja, aí tem o link, você vai baixar e todos os dias você pode fazer o devocional. Aqui no devocional nós lemos o salmo do dia e nós também oramos pelas crianças de um país onde a igreja é perseguida. Hoje nós vamos estar orando por um país chamado Burkina Faso. Então, vamos lá fazer o nosso devocional? Salmos 14, 2. Deus olha do céu e vê aqueles que o buscam de coração. Lá do céu, o Senhor Deus olha para a humanidade, a fim de ver se existe alguém que tenha juízo, se existe uma só pessoa que o adore. Orando o salmo, Senhor, não quero que nada atrapalhe minha comunhão com Deus. Querido Deus, ajude-me a continuar esta jornada de oração. Quero aprender mais do seu amor a cada dia. Orando pelas crianças do Burkina Faso, Senhor, seja com as crianças que perdem seus pais, que são sequestrados e mortos por sua fé em Jesus. Que essas crianças possam seguir firmes na fé em Cristo. Feche os seus olhos, vamos orar a Deus. Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade de mais uma vez estar aqui com essas crianças, ó Pai, para mais uma EBD. Que elas possam, Pai, estar interessadas em aprender a Tua palavra, ó Pai. Que elas possam querer, ter sede de aprender de Ti, ó Pai. Te pedimos, ó Pai, pelas crianças do Burkina Faso, que o Senhor possa ter misericórdia dessas crianças, que o Senhor possa cuidar, ó Pai, dar o livramento, dar o alento, ó Pai. Esteja conosco nesta aula, abençoa cada criança, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus, crianças, pelo nosso devocional. Amém. E agora nós vamos também para um outro momento importante de adoração, que é adorar o Senhor com as nossas ofertas. Crianças, vocês podem ofertar de várias maneiras. Vocês podem ofertar pelos canais, que está aí para vocês, o Pix, PicPay, conta da igreja, mas você também pode trazer a sua ofertinha na hora do culto e entregar a sua ofertinha na tesouraria da igreja. Crianças, e nesse momento da oferta eu tenho uma coisa muito importante para falar para vocês. Vocês já conhecem os 1000 valentes? Sabem quem são? Ah, quem não conhece, eu vou falar agora. Os 1000 valentes são as pessoas que estão contribuindo para a obra de Deus, para que a nossa igreja, Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, possa adquirir esse espaço aqui onde nós estamos cultuando ao Senhor. Esse espaço ainda não é nosso, mas ele pode ser, se assim for da vontade de Deus, e se cada um ajudar contribuindo. Então, você pode ser um dos 1000 valentes. Você também pode trazer a sua oferta para ajudar na aquisição desse espaço maravilhoso
que é a nossa igreja. Então agora nós vamos ofertar com muita alegria, aproveitar aí para se animar, se esticar, porque daqui a pouco tem a nossa história. Então vamos ofertar enquanto nós louvamos ao Senhor. Quando Jesus entra no nosso coração, Ele muda tudo. Muda, muda, muda o que pensamos. Quando Jesus entra no nosso coração, Ele muda tudo. Muda, muda, muda o que vemos. Muda o que pensamos. Canta com a gente, tia Cecel. Quando Jesus entra no nosso coração, Ele muda tudo. Muda, muda, muda o que falamos. Muda o que vemos. Muda o que pensamos. Todo mundo junto. Quando Jesus entra no nosso coração, Ele muda tudo. Muda, muda, muda o que amamos. Muda o que falamos. Muda o que vemos. Muda o que pensamos. Quando Jesus entra no nosso coração, Ele muda tudo. Muda, muda, muda o que fazemos. Muda o que amamos. Muda o que falamos. Muda o que vemos. Muda o que pensamos. Quando Jesus entra no nosso coração, Ele muda tudo. Muda, muda, muda onde vamos. Muda o que fazemos. Muda o que amamos. Muda o que falamos. Muda o que vemos. Muda o que pensamos. Quando o amor de Jesus entra na nossa vida, a gente fica tão diferente, fica tão melhor, fica parecido com Jesus. Quanta coisa muda, hein? Muda onde vamos. Muda o que fazemos. Muda o que amamos. Muda o que falamos. Muda o que vemos. Muda o que pensamos. Muda tudo pra melhor. Glórias a Deus. Vocês já ofertaram? Eu já ofertei. Então, vamos orar agradecendo a Deus por nossas ofertas. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de ofertar, Pai, que o Senhor possa prover todas as necessidades da tua casa, meu Deus, que o Senhor possa abençoar cada criança que ofertou, aquela que também não pôde, ó Pai, que o Senhor entre com providência, que o Senhor possa, ó Pai, conceder a essa criança também, a sua família, ó Pai, abastança, que o Senhor possa suprir todas as necessidades, ó Pai. Nós somos gratos a Ti porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor não tem nos deixado faltar nada, ó Pai. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, porque nós podemos ofertar na casa do Senhor. Amém, crianças? Amém. Então, continuando aqui a nossa aula, crianças, como eu falei para vocês, a gente está falando nesse trimestre que Jesus, a gente está aprendendo que Jesus praticou o bem. Né? E a nossa aula de hoje, a aula número 7, Jesus contou a história da boa semente. Nessa aula de hoje, a gente tem umas coisas para a gente aprender, tá? A gente tem que buscar conhecer a Deus através da leitura da Bíblia. Nós vamos falar nessa aula hoje desse livro muito, muito importante, que é a nossa Bíblia. Então, nós precisamos buscar conhecer a Deus através da leitura da Bíblia. E nós temos que saber que nós temos que ter um coração
pronto para receber a palavra de Deus com alegria. Por que adianta você ler a palavra de Deus assim de qualquer jeito? Sabe quando a professora manda você ler um livro porque você tem que fazer um trabalho para você tirar nota? E você olha para o livro, você vê a história, você fala, eu não gosto dessa história, eu não quero ler essa história. E você lê com a má vontade, mas você precisa ler porque você precisa dar nota, não é? Então, a palavra de Deus não pode ser assim não, tá? O nosso coração tem que estar sempre pronto para receber a palavra de Deus com muita alegria. É o que nós vamos aprender na aula de hoje. Então, crianças, o assunto da aula de hoje é palavra de Deus, a Bíblia. A palavra de Deus, crianças, ela é como uma semente que é lançada em nosso coração. E nós devemos ter o nosso coração como uma terra fértil e preparada para receber a palavra de Deus. Para se desenvolver, uma semente precisa de uma terra boa e preparada. Eu estou aqui com uma plantinha, ela não é de verdade. Mas vamos fazer de conta que é. Se ela fosse, a gente tem aqui uma plantinha bem verdinha, as flores vermelhinhas, amarelinhas. O que isso parece para a gente? Que é uma planta que foi bem cuidada, que teve uma terra boa que recebeu essa planta, que ela recebeu água, que ela recebeu luz, e por isso ela se desenvolveu assim, uma planta bonita. E aí essa planta ela vai crescer, ela vai gerar sementes que vai poder ser plantada e gerando outras plantas. Então, o nosso coração tem que ser assim, um terreno bom, um terreno fértil, uma terra preparada para recebermos a palavra de Deus. Amém, crianças? E aí, para guardarmos essa história no nosso coração, nós vamos ouvir agora o quê? O nosso textuário. Quem são os nossos amiguinhos que vão falar o textuário de hoje? Vamos ver? Roda aí. Textuário. Guardei esta palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Salmos 119, 8. 11. Beijo, a paz, Senhor. Guardo a tua palavra no meu coração. Salmos 119, 11a. A paz do Senhor, criança. Tchau. Graças a Deus, lindo, parabéns, crianças, parabéns pelo textuário de vocês. E agora nós vamos falar todos juntinhos, nosso textuário é facinho, todo mundo decorou, não é verdade? Então, vamos lá falar o nosso textuário no 3. Ó, 1, 2, 3. Guardo a tua palavra no meu coração. Salmo 119, 11a. É só isso, vamos falar novamente? Vamos lá. Guardo a tua palavra no meu coração. Salmo 119, 11a. Que lindo, crianças. Esse, né, que é sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus, que é a nossa Bíblia, ela tem o poder de mudar as pessoas. Criança, a Bíblia fala que a palavra de Deus, ela é como uma lâmpada que ilumina o nosso caminho. Vocês já ouviram falar isso, não já? A gente já estudou isso. Ela também é como um alimento que a nossa alma precisa. A palavra de Deus, ela também é uma semente para o nosso coração. E ela deve estar sempre, e ele deve estar sempre preparado como uma terra boa e fértil, como a tia falou agora há pouco, não é verdade? Para que a palavra de Deus ache um bom lugar para se desenvolver. Por isso que nós temos que ler, ouvir e obedecer a palavra de Deus, porque também só ler e ouvir, a gente vai ver que a gente não está com o coração preparado para receber não, tá, crianças? Então, a gente tem que ler. Quem não consegue ler ainda, está aprendendo, vai ouvir, mas tem que obedecer a palavra de Deus. Glórias a Deus por isso. E a nossa aula de hoje, ela está lá em Mateus 13, 1 a 23, na nossa Bíblia, que a tia sempre fala, ó, todas as nossas aulas estão aqui, na nossa Bíblia, a palavra de Deus. Amém? Então, agora, nós vamos para a hora da nossa história. Então, vamos à nossa história de hoje?
A nossa aula tem por tema, então, Jesus contou a história da boa semente. Crianças, Jesus, ele tinha um costume de contar, de ensinar as pessoas através de parábolas. Alguém sabe, assim, o que é parábolas? Alguém já ouviu falar? Então, parábolas eram histórias que Jesus usava e na hora dele contar essa história, ele usava coisas do dia a dia ali, coisas que as pessoas entendiam. Então, por isso, hoje, quando ele conta essa parábola, ele vai usar a semente, uma coisa que todo mundo conhece, todo mundo sabe que é uma semente. Então, na aula de hoje, nessa parábola, ele vai usar a semente para poder nos contar essa história. Crianças, quem aí gosta de plantinha? Coloca aí para ti. Alguém aí gosta de plantinha? Eu gosto de plantinha, mas eu não sei cuidar, crianças. As minhas plantinhas morrem tudo. Eu coloco água demais, eu coloco água de menos. Eu não sei cuidar de plantinhas, mas eu acho lindo. Mas quem sabe cuidar de plantinhas, coloca aí no chat para tia que você sabe, que você gosta de plantinhas, tá bom? Crianças, as plantas, elas podem ser largadas de qualquer jeito, assim? Você pegou a planta, botou ali, planta, você está aqui, pronto, viva. Pode ser feita assim? Não. A plantinha ela precisa de água, de sol, não é verdade? Até de carinho. Eu conheço um monte de gente que conversa com as plantas. Vocês já viram pessoas que conversam com as plantas? Tem gente que conversa com as plantas, que fala que as plantas precisam de carinho. Precisam de conversar com elas. E hoje nós vamos ouvir uma história que fala sobre uma semente especial, certo? Vocês querem descobrir que semente é essa? Então, nós vamos lá, nós vamos agora. Então, certo dia, Jesus estava sentado, né, ali na beira do mar, e sempre chegava muita gente. Onde Jesus estava, vinha muita gente para ouvir a palavra dele, né, para ouvir ele falar sobre o reino dos céus, para poder aprender de Deus. E aí, ele entrou em um barquinho e começou a ensinar toda aquela multidão que estava ali. E nesse dia, ele contou a história de um semeador que saiu a semear suas sementes. E a Bíblia nos fala que quando esse semeador jogou a sua semente, algumas sementes, sabe onde elas caíram? Elas caíram na beira do caminho. Tá vendo aqui? Aqui tem um caminho, tá cheio de sementinhas aqui, ó. Tá vendo? E aí, o que aconteceu? Na beira do caminho, muitas pessoas passavam, pisavam na semente, ali já estragava aquelas sementes, né? E já ficavam perdidas. E outra coisa, os passarinhos vinham e já comia. Mal as sementinhas caíram ali, os passarinhos com fome já iam ali, ó. Catava sementinhas. Então, ali, com certeza, elas não iam nascer, não é verdade? Jesus falou também que outras sementes, elas caíram em um lugar que tinha muita pedra. Olha quanta pedra. A plantinha, ela até começou a nascer, tá vendo? Só que tinha muita pedra. E aí ela germinou, ela até começou a ficar bonitinha. Nesse lugar, até tinha sol, tá vendo? Provavelmente até tinha água. Mas aquelas pedras começaram a sufocar aquela plantinha, não é verdade? E aí, também vai dar certo? Não, não vai. Não tem como aquela plantinha ali funcionar também. No meio das pedras ali, ela também não vai germinar. Ele continuou jogando as suas sementes. E aí ele jogou em outro lugar. Elas também germinaram. Mas junto com elas, começaram a sair muitos espinhos. E tinha outro problema, era um lugar que tinha muito sol também, né, crianças? E ali elas germinaram, mas não tinha terra, não tinha água. Para completar, veio logo o sol e queimou também essas plantinhas, né? E aí os espinhos já foram sufocando elas. E será que elas sobreviveram? Não. Também não tinha como essas plantinhas sobreviver. Logo, elas foram sufocadas pelos espinhos.
Mas, felizmente, uma parte da semente, elas caíram numa terra boa. Elas caíram num lugar que não era à beira da estrada, então ninguém pisou. Ali por perto não tinha passarinhos famintos procurando comida, também não comeu. Não era cheio de pedras também, sabe? Não tinha espinhos. Então, ela caiu ali numa terra muito boa. Era uma terra fofinha. Ela já era uma terra assim, preparada para a plantação. E o sol ali era um sol numa quantidade certa, e também teve chuva, né? E aí o que aconteceu com aquela plantinha ali? Ela cresceu linda, saudável, verdinha. Elas deram muitos frutos. As plantinhas que caíram naquele terreno ali, elas ficaram lindas. Tipo essas plantinhas que estão aqui verdinhas, muito bonitinhas. Então, crianças, quando Jesus contou essa história, essa parábola dessas sementes que caíram nesses lugares, né? 3 lugares que não deu certo e o único lugar que deu certo. O que Jesus estava querendo nos ensinar, crianças? O que ele queria dizer com aqueles solos ali, naquela terra onde as sementinhas caíam? Os discípulos perguntaram para Jesus o significado. Eles não estavam entendendo muito bem, e nem as pessoas. Então, Jesus começou a explicar para eles, tá? Essa semente que caiu à beira do caminho representa aquelas pessoas que escutam a palavra de Deus, mas não obedece, não entende, porque o diabo, ele vem, coloca logo coisas dele na cabeça. E ali, o coração dessa pessoa está como esse aqui, ó, um coração doente, sujo, destruído. É um coração onde a semente não vai germinar. Quando Jesus falou da semente que caiu no terreno cheio de pedrinhas, e o que ele quis dizer, crianças? Vocês sabem me dizer? Está falando aqui que aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, começa a entender, fica alegre, como essa plantinha que começou a nascer aí, vocês estão vendo? Ela começou a nascer, mas logo passa essa alegria, o coração, novamente, ó, coração sujo, triste, que não obedece a Deus. E aí, as pedras vão sufocar essa semente. E quando Jesus falou da semente que caiu onde tinha espinhos, o que ele quis dizer, crianças? São aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas se envolvem com outras coisas que acabam ocupando o lugar de Deus no seu coração. Alguém pode me dar um exemplo? Eu vou esperar um pouquinho, botar no chat aí. Quais são as coisas que a gente se envolve, que a gente perde tempo e acaba não dando lugar para Deus ficar no nosso coração? O celular, os jogos, os desenhos, essas coisas não é pecado, mas a gente não pode deixar essas coisas ocupar tanto o tempo da gente, gastar o nosso tempo, prejudicar o nosso tempo, e a gente passa a não ter tempo para o Senhor, crianças. Isso atrapalha a nossa comunhão com Deus. Não sobra tempo para a gente aprender de fato o que o Senhor quer de nós, o que Ele quer que nós, da forma que Ele quer que nós o sirvamos. Então, assim, a gente tem que ter um tempo para cada coisa, né? Se a gente recebeu a palavra de Deus no nosso coração, mas se a gente deixou um monte de coisa sufocar aquela palavra, vai ser como essa planta aqui. E o coração vai ser como? Como esse aqui, coração sujo, triste, coração que não ama a Deus, coração onde a palavra de Deus não vai brotar, onde a palavra de Deus não vai germinar. Sabe por quê? Não vai sobrar tempo para outras coisas, para fazer o culto doméstico, não vai sobrar tempo para ler a Bíblia, não vai sobrar tempo para ouvir os hinos, né? Não vai sobrar tempo para orar, não vai sobrar tempo para nada. Então, nós temos que ter muito cuidado com o nosso tempo para que a palavra de Deus não fique dessa forma no nosso coração. E por último, graças a Deus, o semeador, ele conseguiu lançar a palavra de Deus no lugar bom. Não é isso, crianças? Uma terra muito boa, fofinha, preparada para a plantação. E aí, vocês lembram o que aconteceu? Né, que a tia falou?
nasceram os frutos. Olha que lindo, que maravilha. Isso mesmo. Elas cresceram. O que é importante? Elas vão dar frutos, elas vão ter sementes que vão produzir mais frutos. Glórias a Deus por isso. E qual vai ser o nosso coração? Se nós recebermos a palavra de Deus no nosso coração, aceitarmos e deixar ela agir, olha o nosso coração aqui. Coração lindo, feliz, que ama a Deus, um coração que recebeu a palavra de Deus, que deu frutos, e o que é mais importante, quando essa palavra de Deus dá os frutos, a gente quer levar isso para outras pessoas. Olha que maravilha! Então, quando o nosso coração está prontinho para ouvir a palavra de Deus, só aí, crianças, nós vamos poder, nós vamos querer, nós vamos ter vontade de falar desse Deus para outras pessoas. A gente vai querer sair, contar para essas pessoas que Jesus é bom, que Jesus veio a esse mundo para nos salvar, contar para essas pessoas que Jesus morreu na cruz, que ele era o Filho único de Deus, mas Deus tinha tanto amor, que ele mandou o seu Filho para nos salvar. Seu Filho veio aqui na terra, sofreu, morreu, mas glórias a Deus que ele ressuscitou. Ele está lá no céu nos esperando, e é Ele que nos alegra, é Ele que nos dá vontade de ser como esse terreno, de receber a sementinha e frutificar e falar de Deus para outras pessoas, de ter um coração assim lindo, maravilhoso, um coração que ama a Deus, um coração feliz, um coração que tem uma terra fofinha, preparada para receber tudo aquilo que Deus nos mandar. Então, crianças, é isso que nós precisamos aprender na aula de hoje, que nós precisamos ter o nosso coração preparado para receber a palavra de Deus, aprender da palavra de Deus, obedecer, frutificar e levar a palavra de Deus para outras pessoas. Amém, crianças? Glórias a Deus por isso. Amém? Então, nós precisamos entender a necessidade de amar a Deus, de ouvir a sua palavra e aprender da sua palavra. E o que é mais importante depois disso, levar para outras pessoas. Glórias a Deus por isso. Amém? Então, por aqui, hoje nós encerramos a nossa aula. Nós vamos orar agradecendo a Deus. Amém? Pai, nós te agradecemos por mais uma oportunidade, ó Pai, de estar na tua casa, de falar, aprender da tua palavra, ó Pai, mesmo que seja uma aula online, ó Pai, mas nós consideramos que nós estamos na tua casa, nós estamos aprendendo de ti, ó Pai. Que essas crianças possam ter o coração desejoso de receber a tua palavra, de ser terreno preparado, ó Pai, terra fértil para aprender, ó Pai, multiplicar, produzir frutos, levar a tua palavra para outras pessoas, ó Pai. Que nós possamos ter esse desejo, ó Pai. Te peço também, ó Pai, por nossos visitantes, aqueles que ainda não conhecem a tua palavra, mas que desejam conhecer, que o Senhor receba, ó Pai, para que eles também possam ter esse desejo de estar contigo, de um dia morar com o Senhor no céu, ó Pai. Esteja conosco neste dia, abençoa cada uma dessas crianças, ó Pai. Cubra, ó Pai, com teu sangue, ó Pai, dai-nos um dia na tua presença. Esteja conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Crianças, obrigada por estar conosco nesta manhã e nós nos vemos aí pela frente em uma próxima aula. Fiquem com Deus e tchau!